Você sabe o que é uma dízima periódica? Você sabe o que é uma dízima periódica simples? Uma dízima periódica composta? Fique aí que logo logo a gente esclarece essa história. Bom pessoal, o professor Lee aqui com vocês. Desde já eu peço que curta o vídeo, comente, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, beleza? Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre representação decimal de números racionais. Como assim uma representação decimal? A gente deve saber que um número decimal é aquele número que apresenta uma vírgula, que tem uma parte inteira e uma parte não inteira, que no caso seria a parte decimal. Então, para início de conversa, vamos colocar aqui a representação decimal desses dois números fracionários aqui. Então, inicialmente, a gente dividiria, né, 3 por 5. 3 dividido por 5. Obviamente, não dá para dividir 3 por 5. O que é que a gente faz? 0, e um zero aqui. 30 dividido por 5 dá 6, que no caso dá 30, e não sobra nada. Então, isso quer dizer que 3 quintos é a mesma coisa que 0,6. Ou seja, no caso aqui, nós temos uma representação finita. Então, nós temos aqui a representação do número 3 quintos de forma finita. Agora, se a gente for dividir 7 por 3, 7 dividido por 3, aí já vai dar para dividir, que no caso 2 vezes 3 vai dar 6, que sobra 1. Como não dá para dividir, não tem número para baixar, a gente bota a velha vírgula e um zero aqui. 10 dividido por 3 dá 3, que dá 9, e sobra 1. Aí já tem a vírgula. Boto o 10 aqui, o zero aqui, o melhor, forma 10. Dividido por 3, que dá 3, que dá 9, e sobra 1. E a gente vai perceber que vai dar 3, 3, 3, 3, 3. Então isso quer dizer que 7 sobre 3 é a mesma coisa que 2,3333333. Então, desta maneira, a gente já não tem mais uma representação finita. A gente já tem uma representação infinita. Por que infinita? Porque no caso a gente pode continuar essa continha até dar uma dor, que no caso ela não vai ter fim. Então, desta maneira, a gente pode dizer que além de infinita, ela é periódica. Periódica. Por que ela é periódica? Porque perceba que esse número 3 aqui, ele vai ficar se repetindo sempre da mesma maneira. Então, aqui a gente chama de período. Então, desta forma, pessoal, a gente poderia substituir esse monte de 3 simplesmente por 2,3 e o tracinho aqui em cima. Então, essa é a nossa dízima periódica. Então, a representação de um número racional, ou ele é natural, ou ele é inteiro, como a gente viu anteriormente. Quem não viu essa parte aí, vai aparecer um cardzinho aí em cima, basta clicar que dá uma revisada, né? Então, ou é um número natural ou é inteiro, ou caso se estiver na forma de fração, resulta em um número decimal finito ou uma dízima periódica, beleza? Agora vamos ver esses outros dois casos aqui. Se eu quiser fazer a representação desses números aqui, 5 sobre 33 e 61 sobre 45. Então a primeira coisa a fazer, mais uma vez, é dividir 5 por 33, que neste caso não dá para iniciar a divisão. O que é que a gente faz? 0, e um zerinho aqui. Então 50 dividido por 33 dá 1, e no caso aqui dá 33, e sobra 17. 17 não dá para dividir por 3, então o que é que a gente faz?
já tem a vírgula, acrescento um zero aqui. Dá 5, né? Porque 170 dividido por 33 dá 5. 5 vezes 3, 15. Vai 1, 5 vezes 3, 15, 1, 16. Novamente, sobrou 5 aqui no final. E não dá para dividir, já tem a vírgula. Bota um zero. 50 dividido por 33 dá 1 novamente, que dá 33. E sobra 17 novamente. Aí a gente pode perceber que ao acrescentar um zero, já vai dar um 5 aqui de novo. Então perceba que, mais uma vez, nós temos uma representação infinita. Então, ó, observe que 5 sobre 33 é igual a 0,15, 15, 15 e assim por diante. Ou, na notação como a gente viu anteriormente, 0,15 com um tracinho em cima. Agora, se a gente for fazer a representação desse daqui, observe que ao dividirmos 61 por 45, aqui também já vai dar para dividir, né? 61 por 45 dá 1, dá 45, e sobra quanto? 16. Não é isso? 16 não dá para dividir por 45, então o que é que a gente faz? Coloca uma vírgula aqui e um zero aqui. 165 por 45, no caso aqui dá 3. 3 vezes 5 dá 15, vai 1. 3 vezes 4, 12, e 1, 13. Então sobra quanto? 25. Não é isso? Aí, pessoal, se eu for dividir 25 por 45, já tem a vírgula, bota um zero. Então aqui a gente vai ter 5. 5 vezes 45. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 4, 20, 22. E vai sobrar 25 de novo. Então, ao acrescentar o zero aqui, a gente pode perceber que aqui vai dar outro 5, e aqui vai dar outro 5, e assim por diante. Então, isso quer dizer que 61 dividido por 45 dá 1,355555. Cuidado na notação agora, ó. 1,35 e o tracinho em cima somente do 5, porque esse tracinho ele deve contemplar somente o período, certo? Então perceba que na primeira aqui, ó, o tracinho ele ficou em cima do 15, porque o período é 15, 15, 15, 15, 15 e assim por diante. E aqui o período é somente 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, certo? Então, pessoal, daqui a gente pode diferenciar uma dízima periódica simples e uma dízima periódica composta. Qual é a diferença ali? A dízima periódica simples, após a vírgula, tem apenas o período, certo? A dízima periódica composta, depois da vírgula, tem um número diferente do período, seguido do período consequentemente. Então, desta forma, a gente diferencia as dízimas periódicas simples e compostas. Tá certo, galera? Então, ó, além disso, a gente deve considerar algumas coisas em relação aos números racionais. Por exemplo, deixa eu pegar uma linha aqui, fazer uma reta aqui, ó. Então, pessoal, se eu pegar aqui, ó, e colocar o zero aqui, vou colocar aqui o zero, aqui vai ser o sentido positivo da minha reta, e eu vou marcar aqui o 1, o 2 e o 3. Da mesma forma, aqui o menos 1, opa, saiu da escala aqui, o menos 2 e o menos 3, certo? Então, pessoal, se eu destacar dois números aqui, colocar aqui o número 2/3, digamos que aqui seja o número 2/3, e aqui
tenha o número menos 2,5. Menos 2,5. Então, pessoal, uma coisa que a gente deve também saber de um número racional. Ele tem um módulo, ou valor absoluto, e ele tem também um número oposto ou simétrico. Então, vamos por partes. Primeiramente, vamos falar sobre módulo. Quando eu falo módulo ou valor absoluto, matematicamente nós estamos falando da distância desse número até o zero. Então, ó, a distância aqui desse número seria essa, até o zero, né? Então, o módulo ou valor absoluto desse número seria exatamente o quê? A serrinha. A gente representaria como duas barrinhas verticais, módulo ou valor absoluto de 2/3. Qual é a distância de 2/3 até o zero? Não dá nenhuma unidade. Então, a gente pode dizer que são exatamente 2/3. Da mesma forma, a distância aqui desse menos 2,5 até esse zero aqui. Então, também a gente teria o módulo ou valor absoluto desse número como sendo a distância de menos 2,5 até o zero, obviamente vai ser 2,5. Ou seja, o módulo ou valor absoluto de um número sendo a distância dele até o zero é considerarmos esse número sem a preocupação dele ser positivo ou ser negativo. Ou seja, número absoluto é quanto ele vale sem ser positivo ou sem ser negativo. Ou seja, módulo ou valor absoluto, basta tirar o sinal do número, melhor dizendo, certo? Agora, outra coisa, observe que da mesma forma que eu tenho 2/3 aqui à direita do zero, eu também tenho menos 2/3, aqui não, também não vamos bagunçar não, né? Eu também tenho menos 2/3 à esquerda do zero. Da mesma forma que eu tenho menos 2,5 à esquerda do zero, eu tenho aqui mais 2,5 à direita do zero. Então, observe que esses dois números, tanto o 2/3 como o menos 2/3, eles têm o mesmo valor absoluto, assim como também menos 2,5 e 2,5, eles têm também o mesmo valor absoluto. Então, a gente diz que, devido a essa característica, eles são números opostos ou simétricos. Oposto ou simétrico é a mesma coisa, certo? Então, como exemplo aqui, nós temos 2/3 e menos 2/3, porque eles têm o mesmo módulo, ou seja, a mesma distância do zero, só que um está à direita e o outro está à esquerda. Da mesma forma, nós temos aqui o menos 2,5 e o 2,5. Também tem a mesma distância do zero. Então, esses números são classificados como números opostos ou simétricos. Beleza, galera? Tranquilo? Então, ó, para a gente... deixa eu já ajustar aqui a tela. Ficou fora do lugar aqui. Pronto. Então, se a gente tivesse, só como um exemplo aqui para a gente finalizar, calcule a dízima periódica do número 1/36 e, em seguida, classifique-a em simples ou composta. Então, mais uma vez, a gente teria aqui que pegar o número 1/36 e como é que a gente representa o decimal de uma fração? Pega o numerador e divide pelo denominador. Então, 1/36. Não dá para dividir aqui, 0, eita, ali ainda não dá para dividir. Então, mais um zero aqui e mais outro zero aqui. Agora sim, 100 dividido por 36, melhor dizendo, vai dar 2, que vai dar 72. 72 para 100 dá 28. 28. Não dá para dividir 28 por 36. Boto um zerinho aqui.
280 para 36. 3 vezes 8 dá 24. Vamos ver se dá um 8 aqui. 8 vezes 6 dá 48, vem 4. 8 vezes 3, 24. Não, passou. Então, vamos pegar aqui. Pagar aqui. Opa. Pagar aqui. Então, no caso, dá um 7. 7 vezes 6, 42, vem 4. 7 vezes 3, 21, dá 25. 25. Então, no caso aqui, de 252 para 280 dá 28. Então, perceba que agora, novamente, vai dar um 0. Então, novamente aqui vai dar um 7. E novamente aqui vai sobrar 28. Mais uma vez vai dar um 7 aqui. Então, pessoal, desta maneira nós temos a dízimazinha de 0,27777. Ou, como a gente viu, a gente pode representar como 0,027 com um tracinho em cima somente do 7. Né? A gente não deve se atrapalhar com essa parte aqui. Então, a questão ainda pede para a gente classificar. Isso aqui é uma dízima periódica composta. Então, dízima periódica composta. Dízima periódica composta. Beleza, galera? Então, ó, se gostou, curta o vídeo, compartilhe, comente, né? E inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma aula nova. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!